Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz há de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Nós vamos ler no livro de Tiago. Tiago é depois de Hebreus. Tiago capítulo 4 e o versículo 13, a partir do versículo 13. Amém, louvado seja Deus. Tiago, capítulo 4, e a partir do versículo 13, nos diz a palavra do Senhor. Atendei agora a vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe
que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Amém? A gente às vezes precisa ler a palavra do Senhor e precisa parar para prestar atenção a essa palavra. Porque existe nós somos, digamos assim, formados e recebemos informações, podemos dizer bíblicas e extra-bíblicas, dentro da igreja, nesse meio evangélico, de que fazer isso é pecado, não é? De que pecado é aquilo que a gente fez de errado. Se você falar mal de alguém, é pecado. Se você desejar as coisas dos outros, é pecado. A inveja é pecado. A mentira é pecado. Aí as pessoas dizem assim, eu não minto para não pecar. Mas, às vezes, mentir não é tudo. Às vezes a gente falta com a verdade sem mentir. E faltar com a verdade é pecado também. E a palavra de Deus encerra dizendo isso: aquele que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Então, pecado não é somente fazer algo errado. Pecado é quando há um bem a ser feito e eu não faço. Eu podia fazer o bem, mas não fiz. É por isso que a gente não pode ficar focado apenas em eu não faço o mal, ou eu não fiz o mal. Mas a pessoa precisa pensar, analisar, se realmente está fazendo o que é certo, está fazendo o bem. Nós vamos, brevemente, eu vou parar aqui, vou estudar primeiro um pouquinho para poder trazer uma mensagem aqui sobre... É bíblica, é claro, mas baseada em algo escrito por aquele moço, que eu não estou lembrando o nome agora, mas que escreveu algumas teses, onde ele dizia que queria viver para a glória de Deus. Então, tudo que ele queria viver, a partir do momento que ele estava servindo a Jesus, tudo, enfim, na vida dele, ele queria que fosse para a glória de Deus. Então, se a gente pensar assim, se a gente entender isso na Bíblia, que a vida do cristão é para glorificar a Deus, então a gente vai ver que muitas vezes a nossa prática de vida, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de falar, nosso dia a dia, os nossos como se diz, os nossos comprometimentos, os nossos envolvimentos, as nossas atitudes, se a gente depois parar para fazer uma reflexão e analisar o que nós vivemos no dia a dia, o que nós fizemos, por exemplo, durante esse dia, o dia de hoje, o dia de ontem, chegarmos à noite, a gente parar para meditar na palavra e colocar isso à luz da Bíblia, à luz do Evangelho, a gente vai acabar chegando à conclusão, ao entendimento, se realmente a gente está vivendo, se o que a gente, como a gente está se comportando, como a gente está agindo, falando, pensando, se realmente isso está glorificando a Deus. E Tiago diz nessa carta que às vezes o homem
ele começa no versículo 13 dizendo que a gente às vezes diz assim, e ele diz, agora vós dizeis isso. Hoje ou amanhã iremos a tal cidade. E lá vamos passar um ano e contrataremos e vamos ter lucro. Vou ganhar, vou viver a minha vida. Ele diz, vocês dizem isso, mas vocês não sabem, ninguém sabe como será o amanhã. Ele está advertindo para que a gente aprenda a depender de Deus nessa vida. Mas se você observar, todos nós fazemos planos assim. Ou quase todos nós, talvez alguém seja diferente. A gente sempre está pensando que vai fazer as coisas assim, a gente planeja as coisas para a gente resolver, para a gente fazer assim. Eu quero ver assim, eu quero que a minha vida seja assim, eu planejo as coisas para a vida dos meus filhos, dentro das nossas limitações, mas a gente tem planos para a vida dos nossos filhos. No mínimo, a não ser o servir a Deus, mas, digamos, o restante das coisas da vida que nós experimentamos como escolaridade, profissão, trabalho, a gente não quer que os nossos filhos tenham a mesma que nossa. Queremos? Não, a gente sempre quer melhor para eles, não é? A gente quer que os nossos filhos tenham uma escolaridade melhor do que nós tivemos, uma educação melhor do que nós tivemos. Queremos que nossos filhos tenham futuros melhores do que nós estamos vivendo hoje no presente. Queremos que nossos filhos, quando chegarem à nossa idade, digamos assim, eles cheguem e não sofram o quanto nós sofremos. A gente sempre tem essas ideias, não é? Queremos o melhor para eles. Então, isso é plano que todo mundo faz. E fazemos esses planos em todas as áreas da vida. E ele diz que é plano para ano, plano para fazer contrato, acordo, fazer negócio, para ter lucro, para ganhar, para conseguir. Mesmo sem saber o que pode acontecer até amanhã. Mesmo sem a gente saber disso. Porque ele diz, o que é a vossa vida? É um vapor. O versículo 14, não é assim? O que é a vossa vida? Alguma outra versão aí vai dizer, é como a neblina. Não é? Tem outra que diz assim, que é como vapor. É algo que se vai rápido. É algo que vem, mas que vai. Qual é a garantia que há nessa vida? É agora? Daqui um pouco não é mais. Aí ele diz, em lugar de dizer, vamos ali, vou para tal lugar amanhã ou depois e vou passar lá um ano e vou contratar e vou ganhar, devia dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Se Ele quiser, não só faremos, nós não somente viveremos, mas faremos isso ou aquilo, se o Senhor quiser. Então, mas agora vos gloriais, ele diz no versículo seguinte, no 16, mas agora vos gloriais, essa aí, vos jactais, é a mesma expressão de você se gloriar. Vos jactais nas vossas arrogantes pretensões, ou vos gloriais nas vossas presunções, pretensões. E ele diz que toda glória como esta, vê o que ele diz? Toda glória, toda jactância, baseada nas nossas pretensões, sem ser na confiança no Deus vivo, ele diz, é maligno o resultado. Que a gente não esteja tendo
pretensões ou jactâncias malignas, que a gente possa esperar, confiar no Senhor. Amém? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então que a gente aprenda a confiar e esperar no Senhor. Louvado seja Deus. Vamos fazer a nossa oração dominical. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, a oração do Pai Nosso. E que nas nossas orações lembremos de continuarmos orando pelos nossos irmãos que estão enfermos. Temos orado pela nossa irmã Márcia, irmão Leôncio, irmã Josefa. E esses dias a irmã Josefa teve uma recaída, foi socorrida, precisou ir para a casa de irmã Ivânia, a filha, ficar sob os cuidados da irmã Ivânia, porque não pode estar só. Oremos pela nossa irmã Josefa também. Nós vamos fazer a nossa oração dominical, a oração do Pai Nosso. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Irmãos, vocês lembram que há poucos dias eu falei aqui sobre a nossa facilidade, a liberdade que nós temos de culto aqui, de cultuar a Deus. Que eu falei que enquanto nós estamos aqui cultuando, adorando ao Senhor, fazendo esse momento de celebração a Deus, tem gente preso para morrer amanhã em algum país por causa da sua fé em Cristo. Tem outros talvez morrendo nesse momento. E tem outros arriscando a vida para entrar em regiões onde ainda não há o Evangelho. Não há pregação do Evangelho. Somente aqui no Brasil existem milhares de pessoas que nunca ouviram a pregação do Evangelho. E que pode crer que nós vamos terminar Estamos chegando ao final do ano e talvez encerraremos o próximo ano e mais anos ainda, e o Evangelho ainda não chega a essas pessoas, do quanto difícil é levar o Evangelho a tantas outras pessoas. Mas falamos daqueles que morrem pela fé, e falamos que mesmo sendo dolorosa a morte, mas eles morrem satisfeitos e com mais satisfação do que muitas vezes nós estamos em um culto como esse. E agora a pergunta que surge uma interrogação nos dias como hoje. Imagine se as pessoas, crentes, que trocam um momento de distração, eu digo de distração, como esse momento político, trocam o dia do Senhor, o momento de culto, por esse momento de distração, se esse povo está disposto ao desafio de entregar a sua própria vida por amor a Cristo. Irmãos, e eu digo isso sem nenhuma preocupação, sem nenhum medo, até porque a semana passada eu comentei aqui alguma coisa sobre a questão política, citei algumas coisas sobre a questão
compra de votos, né, da questão da desonestidade, dessa... não é desonestidade a palavra, corrupção, essa coisa toda, o homem é corrupto, os homens se corrompem. E eu falei um pouquinho aqui sobre compra de votos, e não deu outra. Minha mãe, no meio da semana, ligou para mim preocupada. Disse: você pegou pesado com políticos, e me aconselhando, tenha cuidado, manere um pouco. Ela achou que o que eu comentei foi muito forte para políticos. E o que eu estou comentando hoje não é forte para políticos, é forte para alguns crentes. Talvez eles nem dêem atenção. Talvez eles nem se toquem, até porque tem uma coisa muito séria na Bíblia, Salmo 115. Alguém lembra do que o Salmo 115 fala? Da adoração às imagens de escultura. Não é? E diz assim, irmãos, que eles têm boca, mas não falam, olhos, mas não veem, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, as mãos não apalpam e os pés, mas não andam. E sabe o que é que a Bíblia diz lá? Tornem-se semelhantes a eles, aqueles que o fazem e os que o adoram. Se você observar lá no texto, diz isso, que aqueles que fazem as imagens, aqueles que adoram, tornem-se semelhantes a ele. Como? Eles têm o quê? Boca. Eles não têm vida. Eles não têm entendimento. Então o homem que se torna idólatra, ele fica sem vida tanto quanto o ídolo que ele adora. E a mesma coisa, os crentes que às vezes se tornam, eu não vou usar a expressão mundana, mas os crentes que se focam como um mundo, nas coisas do mundo, e que dizem respeito ao cristianismo, sim. A política diz respeito ao cristão no sentido de que o cristão quer uma política moralizada, uma política honesta. Mas enquanto for essa política corrompida, então o cristão ele não pula dentro. O cristão ele não faz a barganha, ele não vende o seu voto, ele não faz acordo. Ele não entra nessa bagunça, nessa baderna. Então assim, eu estou dizendo que o que eu acabo falando aqui talvez não incomode nem alguns crentes. Porque assim como o idólatra, ele fica como ídolo, alguns crentes se tornam insensíveis. Porque antes ficassem com raiva do que eu estou falando, porque pelo menos o que eu falo incomodasse, surtisse algum efeito. Se ou arrependimento ou de raiva, mas que houvesse algum efeito pior que às vezes não causem, não surte nenhum efeito, ou seja, parece que não há vida. Então me diga se um crente que está tão empolgado nessas coisas que ele não tem tempo nem para estar na casa do Senhor hoje, pastor, mas o que eu dei hoje foi muito corrido, foi muita coisa, e está cansado, enfadado, então não ia correr atrás das coisas desse dia, reservava esse dia independente do que fosse para o Senhor. Então, se não há essa disposição do homem se está tão envolvido com Deus, de não abrir mão dessa movimentação para estar na casa do Senhor, como essa pessoa vai estar disposta a dar a sua vida por Cristo? Houve um povo, e aí tem história e livro acerca desse povo, os morávios, acho que é isso, moravianos. E havia um conde, um homem rico, e os moravianos eram um povo que era formado por pessoas que tinham vindo, principalmente cristãos perseguidos, eram acolhidos e naquela comunidade que eram os morávios, esse povo. E havia um conde, um homem rico que ele, na sua vida, ele entendeu que com o encontro que ele teve com Jesus, ele tinha que fazer algo para Jesus, e o que ele fazia era acolher aqueles que vinham das nações, de outras regiões e países até, fugindo da perseguição religiosa, e ele investiu o seu dinheiro, a sua riqueza, para acolher essas pessoas.
E eles escolheram e aquele era uma comunidade, digamos assim, cristã, uma comunidade de fé. E um dia esse conde teve um sonho que Deus mandava pregar para aquele povo que vive no gelo. Esqueci o nome agora. Não é o lugar não, é o povo. E ele sonhava que Deus queria que alguém fosse pregar para esse povo. No outro dia ele procurou um homem que fazia vasos na cidade, parece que era alguma coisa assim, que fazia vasos. Acho que era um oleiro, um homem assim. E ele chegou para o oleiro e disse assim: olhe, eu tive um sonho que Deus quer que alguém vá pregar para esse povo. E ele disse assim: e a gente não tem outra pessoa para mandar. Eu só tenho você. E acho que era oleiro o homem, alguma coisa assim, um homem fazia vasos. E o homem disse assim, e antes que o homem falasse, ele fez: antes que você me responda, eu tenho algumas coisas para lhe dizer. Primeiro, é que você vai sozinho. Segundo, a gente não tem dinheiro para mandar, porque o que a gente tinha já gastou com tudo que a gente tinha que gastar. Não tem dinheiro. E terceiro, aliás, você vai só, a gente não sabe nem onde é esse lugar, mas Deus disse que tinha que alguém pregar lá e eu vim falar com você. E sabe o que foi que o homem disse para ele? O homem olhou para ele e disse assim: o meu sapato está furado. Ou ele não tinha sandália. Ele disse: me arruma um sapato. Primeiro ele disse assim: deixa eu fazer uma oração. Ele fez uma oração de 1 minuto. Quando acabou de orar, disse: eu queria que o senhor me arrumasse apenas um sapato. Pode ser usado, mas um sapato. Ele disse: está certo, eu vou arrumar o sapato. Foi para casa. Quando foi no outro dia cedinho, ele foi procurar aquele homem. Diz até que ele foi com um par de sapato, um chinelo para dar ao homem. Quando ele chegou lá, chamando a casa do homem fechada, ele chamando. Aí veio a vizinha: o senhor está chamando quem? Estou chamando o morador aqui da casa, o homem que faz vasos. Ah, ele saiu, estava escuro ainda. Ele mandou, deixou tudo o que ele tem aí sob os meus cuidados. E disse que se alguém chegasse aqui procurando por ele, dissesse que ele tinha ido embora porque Deus tinha urgência e não dava para esperar muito para o que ele tinha que fazer para Deus. Aquele homem foi embora. Nunca mais se ouviu falar naquele homem, irmãos. Ninguém sabe o nome desse homem até hoje, ninguém sabe o nome daquele homem. Mas o que se sabe é o seguinte: semana que vem eu trago o nome do povo. É o povo que habita na região de gelo mesmo. Esquimós. E você sabe o resultado disso? Eu vou dizer por baixo para não errar muito. Semana que vem eu vou trazer o número exato. Mas hoje isso é o mínimo. Para não errar muito, eu vou dizer o mínimo e estou errando muito. Mas mais de 50% dos esquimós hoje são crentes em Jesus. Porque esse homem abriu seu coração quando ouviu que havia um chamado de Deus para pregar o evangelho e foi embora. Esse homem não é reconhecido como pregador, esse homem não tem nome de missionário, nem o nome dele ninguém sabe até hoje. Mas todo mundo acredita que foi por causa desse homem que hoje é mais do que isso, viu? Mas eu estou usando só essa expressão: mais de 50% dos esquimós são crentes na pessoa bendita de Jesus. Digo uma coisa:
o quanto nós estamos dispostos a fazer a obra do Senhor. Imagine, irmãos, o que é a nossa vida aqui. Se a gente se assemelhar ao mundo, qual é o resultado do mundo? O homem mais rico desse mundo, qual é o fim dele? O homem que tem a família, digamos assim, mais feliz desse mundo, qual é o fim dele? Se a gente se nivelar as pessoas desse mundo, qual é o resultado final da gente? Todo mundo sabe que o final do homem nessa vida é a morte. A diferença está em vida eterna com Cristo. E se a gente não vive uma vida para obedecer a Cristo, qual será o nosso futuro? Qual será o futuro da nossa vida? Eu toco violão e tu bate naquele negócio, né? Ô menino mole, medroso. Esse braço está doendo não, menino, já está curado. Aí você vê o que é realmente pastor, é assim. Vê se o filho confia. Né? O filho não confia no pastor, quem que vai querer com dor tocar? Hein? Cuidado aqui. Nós vamos louvar a Deus. Nós vamos louvar a Deus. Ali tem? Qual o título dele? É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Vamos colocar em pé? A alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Rei eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de
Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Louvado seja Deus. Podem sentar, irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, a partir do versículo 7. Nós lemos a semana passada, domingo passado, até esse versículo. Lembra-se que no domingo passado nós falamos sobre Deus sustentando Elias lá no riacho de Querite, depois de ter profetizado que não ia chover na terra. Veio a seca, mas Deus disse a ele que tinha ordenado aos corvos que sustentassem. Os corvos traziam pão e carne pela manhã e pão e carne pela noite para ele. Mas encerramos lendo esse versículo, que nós vamos continuar a leitura hoje, mas a partir dele. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sareta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sareta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido
há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-o aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Amém? Só até aí. Muitos dias. Eu comecei do versículo 7. Por quê? Porque nós falamos a semana passada que Deus mandou Elias, quando profetizou que não ia chover naquela terra, enquanto a palavra não saísse da sua boca. E quando ele acabou de falar isso para Acabe, Deus falou para ele se retirar dali, ir para Querite, para o riacho de Querite, ficar lá na beira do riacho, porque ele ia beber água lá, e Deus tinha ordenado aos corvos que trouxessem pão e carne pela manhã, e pão e carne à noite para ele. Elias confiou no Senhor e foi para lá. Enquanto a fome estava assolando, lá havia pão e carne. Mas veja uma coisa, no versículo 7, diz que passados os dias, o ribeiro se secou, porque não chovia sobre a terra. Então, Elias estava lá, bebendo do ribeiro, comendo carne e pão que os corvos traziam para ele toda a noite. Mas ele tinha profetizado que não ia chover na terra. Então a seca estava tomando conta, estiava, e os ribeiros, era apenas um ribeiro que corria para o Jordão, e aquele ribeiro a água foi baixando e secou rapidamente. Ou seja, quando a seca vem, atinge também até o servo de Deus, o servo que é fiel a Deus. Por exemplo, o coronavírus veio, essa pandemia veio e atingiu tanto quem servia a Deus como quem não servia a Deus. Quantos pastores, quantos pastores não sofreram Covid-19? O pastor Edson Urbano, diretor do seminário lá, do seminário preteriano, seminário que eu estava estudando, está doente, a esposa, parece que o filho, e com suspeitas de Covid, não se confirmou, mas outros colegas meus essa semana fizeram um exame lá do seminário. E quantos pastores não morreram, e tantas outras pessoas crentes que morreram vítima dessa pandemia. Então, a luta vem, o sofrimento vem, as dificuldades vêm, e não quer saber quem serve a Deus e quem não serve. O custo de vida está aí, as mercadorias aumentando de preço, aumenta para todo mundo, não quer saber se você é crente ou não. O desemprego vem, atinge também quem não é crente, a empresa está lá fechando, não, a gente vai dar um jeitinho para manter quem é crente. Não, sai todo mundo, perde todo mundo o emprego. As coisas ruins acontecem também com aqueles que servem e são fiéis ao Senhor. O ribeiro secou, a fonte que Elias tinha para beber água seca. Aí vem a palavra do Senhor novamente a Elias. Sabe o que é que a gente aprende com isso, irmãos? É que quando a gente está servindo a Deus, lembra-se,
A seca estava tomando conta, mas Elias estava onde Deus mandara. E quando Deus mandou, Deus providenciou que os corvos fossem levar pão e carne para Elias. Ou seja, é bom estar dentro da vontade de Deus. Quando estamos dentro da vontade do Senhor, a gente sofre. Quando estamos dentro da vontade do Senhor, as coisas ruins acontecem também com a gente. Quando estamos fazendo a vontade de Deus, somos vítimas também das tribulações, dos sofrimentos, das angústias da vida. Mas tem uma coisa, irmãos, que o mundo não tem, e aquele que serve ao Senhor sempre terá. Então veio a palavra do Senhor. Nós sempre teremos a palavra do Senhor. Se você obedecer a Deus, se você for fiel a Deus na sua vida, você sempre terá uma palavra do Senhor para você. Deus falará com você, Deus se dirigirá a você, Deus cuidará de você. Ele disse para Elias, agora o riacho estava seco, não tinha mais água. Ele disse para Elias agora, levanta-te e vai para Sarepta. Aprendemos outra coisa. Quem serve a Deus, por mais difícil que seja a sua situação, por mais difícil a vida esteja sendo para ele, por mais atribulado que de repente pareça que ele está vivendo, Deus terá sempre um lugar de refúgio para ele. Deus sempre dará uma direção. Deus não somente fala, mas Deus fala dando uma direção. Elias, sim, Senhor, levante-se agora. Tá bom, Senhor, vou me levantar. E o que agora? O que eu faço? Você vai para Sarepta. Você veio para Querite porque eu mandei. Agora eu estou te mandando para Sarepta. Eu tenho um outro lugar para você ir. A fonte aqui secou, mas eu já tenho providenciado um outro lugar de sustento. É como se Deus estivesse dizendo assim, a porta aqui vai fechar, mas eu já abri outra porta. Em outras palavras, biblicamente, quem fecha a porta é Deus. Quem é que abre as portas? É Deus. Irmãos, quando a gente pensar assim, até tem hinos por aí dizendo, fecharam as portas para mim. Até hino que se canta com essa letra. Irmãos, ninguém fechou a porta para você não. Ninguém fechou a porta para a gente não, irmãos. Foi Deus que fez com que aquela porta se fechasse. Deus tem o controle da situação. Deus não perdeu o controle da situação não. Deus continua no controle. A porta fechou, foi Deus que fechou. Mas Ele tem outras portas. E Ele abrirá portas para nós. Então, a porta se fecha, o riacho secou. O Senhor diz, levanta-te. Querite não é mais o teu lugar. Eu tenho um lugar para ti agora, que se chama Sarepta. Vamos para lá. Eu não tenho agora o significado de Querite, mas Querite parece que é algo ligado a pouca água, ou pequena água, pequeno rio, alguma coisa assim. Então, Querite é algo assim. Era um riacho pequeno, mas era o suficiente para sustentar Elias. Mas Querite fechou. Então o Senhor está dizendo para Elias agora que há um outro lugar, que é Sarepta. Cada lugar desse tem um sentido, tem um significado. Mas mais do que isso, não é o lugar nem o significado do lugar, é o Deus que está levando Elias para lá. Porque de onde Deus tirou Elias? De Querite, um riacho que secou, e leva Elias para onde? Para Sarepta. Lá em Querite ele disse que tem ordenado aos corvos que o sustentem, e os corvos é quem vão sustentar Elias lá. E em Sarepta, quem é que vai sustentar Elias? Uma viúva. O texto diz isso,
Ele diz, olha, vai para lá, porque eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Agora vamos ver a associação de uma coisa com a outra. Corvos são aves de rapina. Uma melhor maneira de definir: corvos que sustentavam Elias são animais, são aves que se alimentam de carne. Deus ordenou a esses corvos que trouxessem pão e carne para Elias. Uma outra coisa: se os corvos se alimentam de carne, a carne vem de um animal que foi abatido, que foi morto. Veja como Deus cuida de Elias. Há um sacrifício, há uma vida sendo sacrificada para que carne venha dar sustento a Elias. O que eu quero associar Querite com Sareta, ou os corvos com o outro sustento de Elias, é o seguinte: Deus leva Elias naquele deserto para o riacho de Querite e diz que os corvos vão alimentá-lo com carne. Corvos estão associados à morte, porque até porque nós falamos aqui a ideia que alguém define corvos como urubu. Então urubu é que anda atrás de morte mesmo. Então, mas vamos pensar nos corvos como uma ave que se alimenta de carne, e para ter carne tem que ter um animal sacrificado. Então Deus leva Elias para Querite. Parece que está levando Elias para ser cuidado por corvos, e corvos está ligado a essa questão da morte. Onde parece que a morte, Deus ordena que venha a vida e o sustento para Elias. Deus tira Elias de Querite e manda para Sareta. Sareta, quem vai sustentar Elias é uma pobre, é uma mulher viúva. Ela é viúva por quê? Por causa da morte do marido. Uma viúva num lugar, num período de seca, numa nação que a política, que as autoridades, que os governos, os reis são corrompidos e não estão preocupados com a necessidade alheia, com a necessidade dos mais pobres, principalmente das viúvas. Por isso que Deus fez tanto milagres na vida das viúvas no Antigo Testamento. Deus manda Elias ir para Sareta para ser sustentado, e diz: ordenei a uma viúva que te sustente. Elias vai ser sustentado por uma mulher onde a morte assolou a casa dela. Onde a morte, Deus está levando o seu profeta, dizendo para ele que de onde a morte, ele tem sustento. Onde a morte parece que domina, onde a morte parece que chegou e fez a sua cama, o Senhor está mostrando que lá o Senhor vai fazer vida ser abundante naquele lugar. Elias vai para Sareta. Quando ele chega lá, ele encontra a viúva que não está na casa, mas está fora apanhando cavacos, gravetos de lenha. E quando ele encontra aquela viúva, ele chega para ela e diz assim: me dê um pouco de água, traga um pouco de água para eu beber. A viúva vai, entra em casa e vai buscar água para ele. Uma vasilha de água é o que ele pede. Ela vai buscar água. E quando a mulher vai entrando para trazer água e vem trazendo água para Elias, ele diz: não traga somente água não. Ele diz para ela: vai buscar também pão na tua mão. Traga pão também para eu comer. Aí ela vai e responde para ele o quê? Olha, tão certo como vive o teu Deus, tão certo como Deus existe, eu não tenho nada pronto em casa. Na minha casa não tem comida. O que tem aqui é um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite. O que eu tenho ali só vai dar para eu fazer um pequeno bolo. Eu vou preparar isso. Eu estava apanhando cavaco, se ouviu? Para preparar esse pouquinho de comida para mim e meu filho comê-los e depois morrer. O que a gente tem aqui nessa casa é fome. O que a gente tem nessa casa é morte. Eu enterrei meu marido, estou eu e meu filho, e estou prestes a sermos as próximas vítimas dessa morte. A fome está aqui.
Aí Elias vai e lembra da palavra do Senhor. O Senhor falou com Elias. E Elias confia na palavra do Senhor. Nosso problema é que muitas vezes, depois de tanto Deus falar conosco através da sua palavra, tem hora que a gente age como quem esqueceu das palavras do Senhor. A gente se comporta nas nossas expectativas, na nossa esperança como desesperançoso, como quem não tem esperança, como quem não tem promessas de Deus. Elias tem promessas de Deus de que vai ser sustentado por essa viúva. E ele diz a ela: não temas, faz o bolo, como você disse, não um restinho de comida, faça, prepare esse prato e traga primeiro para mim. Primeiro faça para mim, pequeno mesmo, não precisa muita coisa não, mas faça para mim primeiro e traga aqui fora, depois faça para ti e para teu filho. E a mulher obedeceu. Ela obedece a palavra de Elias. Elias confia em Deus, a mulher confia na palavra do profeta e entra e vai preparar o bolo. E ela prepara a comida, ela prepara o bolo, ela apronta, e a promessa de Elias é: a farinha na tua panela não se acabará e o azeite na tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre essa terra. Enquanto a seca estiver nessa terra, o Senhor vai cuidar de ti. E o que vem na sequência, no versículo seguinte é: ela fez segundo a palavra de Elias, e assim comeram ela e o seu filho, a sua casa, muitos dias. Não é o que é que Deus faz, irmãos? O que é que Deus tem feito na nossa vida? O que é que nós recebemos de Deus? Qual é a palavra do Senhor para nós? Enquanto não chove naquela terra, Deus mantém aquela casa com comida. Deus está suprindo aquelas pessoas. A gente às vezes deixa de confiar em Deus, às vezes confiamos até mais nas palavras dos homens, das pessoas, do que das palavras do próprio Deus. A gente às vezes confia em promessas de homens e deixa de confiar em Deus. Às vezes parece que os homens, para nós, são mais reais do que o Deus, porque Deus é invisível. Agora imagina, assim como Deus deu ordem aos corvos para sustentar Elias, e deu ordem a essa viúva também para sustentar Elias. Pense em plena seca, em plena miséria numa terra, numa nação, Deus preserva aquela casa com comida suficiente, não somente para a família da casa, mas para ter um hóspede. Elias não comeu e foi embora. Elias ficou lá, sendo sustentado na casa daquela viúva, porque Deus havia se responsabilizado, Deus havia declarado na sua palavra e ele o cumpriu. A Bíblia diz que Jesus deu a sua vida lá na cruz em nosso lugar. Jesus morreu para que a gente pudesse ter vida. Jesus assumiu a nossa culpa para que a gente fosse perdoado. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, é quem nos purifica de todo pecado. Irmãos, estarmos num culto como esse hoje à noite, só vale a pena porque o sangue de Jesus nos perdoou, porque o sangue de Jesus nos purificou. Senão a gente estava fazendo papel de tolo hoje à noite aqui. A gente seria os hipócritas. Estaríamos fazendo coisas aqui sem sentido, ilógica.
Mas o que faz sentido é que Jesus morreu em nosso lugar. A Bíblia diz que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Nós lembramos aqui que os corvos traziam pão e carne para Elias. Elias, quando olhasse de um lado para o outro, e ele visse que a terra estava seca, olhasse para o Querite e as águas estavam baixando, mas quando ele olhava para cima, à tardezinha, pela manhã, ele via que os corvos estavam vindo em sua direção. Deus estava mandando para ele pão e carne. Vinha de Deus a resposta para Elias. O pão vivo desceu do céu, Jesus veio até nós, para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos esperança, para que nós fôssemos crentes na salvação eterna, para que a gente pudesse acreditar que mesmo no meio de uma geração corrupta, mesmo no meio de homens mundanos, mesmo no meio de uma igreja fria, de uma igreja que às vezes pactua mais das coisas desse mundo, se envolve mais com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. Uma igreja que se gasta muitas vezes pelas coisas do mundo, mas não quer se gastar pelas coisas de Deus. Crentes que não existem muitas vezes limites para as diversões, limite para as atrações desse mundo, mas é tanta restrição para as coisas de Deus. Tudo que é na igreja, tudo que é para a casa de Deus, não dá, eu não posso, eu não tenho tempo. Parece que Jesus não deu a sua vida por completo por essa pessoa. Parece que essa pessoa ainda não provou da experiência da salvação, do ato salvífico de Jesus lá na cruz. Parece que essa pessoa ainda não morreu para si mesmo, para viver para Deus. A Bíblia diz, porque quem quiser, Jesus disse, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Que a gente possa cada dia negarmos a nós mesmos para seguirmos a Cristo, para caminharmos com Cristo, para vivermos para a glória de Cristo na nossa vida. Elias estava a cada dia deixando de confiar em si mesmo, nas coisas à sua volta, para confiar no Senhor, na palavra do Senhor. Deus disse, vai para Querite, os corvos vão te sustentar, e ele foi. Vai para Sareta, uma viúva vai te sustentar, e ele foi. E tão certo disso, ele disse para aquela viúva, tão certo como vive o Senhor, enquanto não chover nessa terra, também não faltará pão na tua casa, não faltará alimento na tua mesa. Eu confio no Deus que me mandou na sua casa. Que nós tenhamos, como Elias, a convicção de que há motivo para a gente confiar na palavra do Senhor. Há motivos para a gente acreditar em Deus, mesmo que esteja muito difícil, mesmo que tudo mostre o contrário. Mas se é de Deus a palavra, que a gente confie nessa palavra do Senhor. Que a gente confie nas promessas de Deus. Louvado seja o Senhor. Confie em Deus, confie nas suas promessas, obedeça a Deus, vá, faça o que Deus manda fazer, vá para onde Deus mandou você ir, sem estar ouvindo o A ou o B, alguém gritando de um lado ou do outro, mas ouvindo a voz da palavra do Senhor. Aqueles que andam no Senhor, aqueles que ouvem a palavra do Senhor, eles perseveram, e o Senhor os abençoa. Vamos orar a Deus em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus por esse momento em nome do Senhor. Amado Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Nós te adoramos, ó Deus, por tua bondade. Te adoramos por tua infinita bondade. A tua palavra diz que as misericórdias do Senhor é que tem nos protegido
E as tuas misericórdias, elas não têm fim, diz a tua palavra, Senhor. Obrigado, ó Deus, por tuas misericórdias, que são derramadas sobre nós a cada dia, mesmo quando a gente não percebe. Ó Deus, nós te suplicamos em nome de Jesus, para que haja entendimento, discernimento, ó Deus, no meio do teu povo, quanto a ouvir a tua palavra, quanto a ouvir a tua voz e te obedecer, Senhor. Ó Deus querido, oramos para que haja um verdadeiro avivamento na tua igreja, Senhor. Crentes sendo tocados, impactados pelo poder da tua palavra. Crentes sendo transformados pelo poder do Evangelho. Crentes, ó Deus, negando-se a si mesmo e ao mundo e amando ao Cristo que foi à cruz, que deu a sua vida por ele, que sacrificou-se por ele, para a restauração dele, Pai. Bendito Deus, te pedimos em nome de Jesus, pelos teus filhos que estão enfermos. Colocamos diante do teu altar de oração, mais uma vez, a vida da irmã Josefa, da irmã Márcia, do irmão Leôncio, a vida de minha mãe, Senhor, a vida de Alessandro, que o Senhor esteja restaurando, ó Pai, cada um, a vida da irmã Bia, meu Deus, e de tantos outros dos nossos irmãos que estão aqui, que têm orado ao Senhor, que estão orando, que têm também os seus problemas de saúde, precisam da tua intervenção, meu Deus, e creem na tua intervenção como Elias creu. Estão aqui nessa noite por obediência à tua palavra, cremos nisso. Ouvem a tua voz, recebem a tua palavra. Ó Deus, que eles sejam alcançados pela misericórdia do Senhor e recebam o milagre de Deus na sua vida. Mas se nenhum milagre acontecer, meu Senhor, quanto à saúde física, nós te louvamos por tua graça que inunda o nosso ser, o nosso coração. Bendito é o teu nome, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por esse dia. Muito obrigado por esse momento diante do teu altar. Muito obrigado, ó Deus, pela palavra. Muito obrigado pelo momento de adoração e louvor e esse momento de intercessão. E o que nós pedimos é no nome precioso de Jesus, o amor maior. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Amém. A paz de Jesus, que Deus abençoe a todos.